Então nós vamos seguir um pouquinho. Aqui no terceiro item diz batismo de fogo. Isso aqui vai tipo uma filosofia, né? Um pensamento. O que seria esse batismo de fogo? Muita gente separa isso. Ah, você foi batizado com fogo. Hoje você não ouve mais muito esse papo não, né? Mas, algum tempo atrás, você escutava esse assunto. Eu sou batizado no fogo. Que nem aquele papo, eu sou profeta. Não, quem é profeta não diz que é, abre a boca e profetiza, amém? Ah, eu sou isso, sou aquilo. Não, então faz o que você diz que é. Não diz que é, vai e faz. Porque se você é, Deus honra. Amém? Então, essas coisas assim, então o que acontece? João Batista, ele é o único, o próprio Senhor Jesus, ele falou, sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus falou, recebereis a virtude do Espírito Santo, que nós entendemos pela palavra batismo, um dos seus significados é envolvimento, pouco comentado isso aqui, né? Além daqueles significados todos de imersão, não sei o que, essas coisas todas, é envolvimento, porque a própria pessoa, quando é, por exemplo, batizada, imersa, ela não é envolvida por águas. Então, um dos significados que eu considero muito nessa palavra batismo é envolvimento. Então, batismo nas águas, a pessoa foi envolvida pelas águas. O que isso significa? A água é símbolo de quê? Da palavra. Significa que ela aceitou o contato, o envolvimento com a palavra. Batismo no Espírito Santo. Ela se envolveu com o Espírito Santo. Ela caminhou mais profundo e começou a receber as coisas do Espírito Santo. Mas João Batista usou a expressão assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui eu entendo, particularmente, que é uma coisa só. Porque um dos símbolos do Espírito Santo é também fogo. Eu entendo que é uma coisa só, por essa expressão, Espírito Santo e com fogo. Então, esse tipo de batismo que João Batista menciona, esse envolvimento que Deus teria na vida das pessoas, para mim, é uma coisa só. Tem gente que faz separação. Então, se o símbolo do Espírito Santo é também fogo, como é água, como é tantas coisas, vento, o que aqui estaria sendo representado? O fogo é aquilo que vai arrasando com tudo. O fogo tem poder de penetração, fogo com pressão. Você já viu o maçarico? Quem já viu um maçarico ligado? Já viu? Quanto maior e mais forte a potência do maçarico, ele rasga até aço de 5 centímetros. Meteu um maçarico, ele vai rasgando, né? Quem entende de solda aí, como Zeli, então sabe disso. Abriu ali a pressão, meu amigo. Agora, o que é um fogo de maçarico? O que dá pressão ao fogo do maçarico? O oxigênio. E oxigênio é símbolo do Espírito Santo. Então, Deus está usando, como sempre, né? Mateus é representado por qual animal? Leão. Deus usando a sua palavra revelada, botando um símbolo de um animal terreno nela. Isso é o que nós chamamos de antropomorfismo ou antropopatismo. É quando Deus fala em linguagem humana. Quando Ele fala de maneira que os homens vão entender. Imagina se Deus falar das grandezas do céu para o homem. Jesus falou o quê? Se vos falei das coisas terrenas não compreendeis, que dirá? Se vos falar das celestiais. Então não tem jeito. Deus tem que traduzir a sua glória numa linguagem terrena.
que eu entenda, porque dentro da minha cabeça não existe um mundo espiritual. Eu estou acostumado com o que vejo, com o que toco. Então, até que Deus me desperte do natural, me liberte do natural para o espiritual, até que eu chegue ao ponto de dizer que o viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro, irmão? Quem é o primeiro da fila? Entende? Até que eu chegue a esse ponto, Deus tem que trabalhar na minha vida, senão não vou chegar. E não adianta Ele chegar e se manifestar brufit. Se Ele se manifestar brufit na minha vida, a única coisa que vai acontecer é eu sair correndo. Ele tem que tratar devagar. Quando Ele apareceu para Gideão, não apareceu em forma de anjo. Quando Ele apareceu para Moisés, fez Moisés tremer. Apareceu como algo natural. No deserto era costume sarça pegar fogo. Tanto que Moisés diz assim, olha, irei para lá e vou ver por que a sarça não para de queimar. Essa é a expressão que Moisés usa. Por que a sarça não para de queimar? Ou seja, ele não foi atraído pelo fato da sarça queimar. Porque o deserto ali chega a 50 graus. Você já viu florestas aí pegando fogo, matagal, onde o bombeiro tem que ir lá jogar água? A temperatura, quando o ambiente está muito seco, a coisa vai crescendo, daqui a pouco um capim começa a pegar fogo, lastra tudo. No deserto, onde Moisés estava, isso era comum. Então, pegar fogo num arbusto era comum, isso não chamou a atenção de Moisés. Mas ele falou assim, não para de queimar, eu vou lá ver. Porque era normal, queimar e acabar. Mas falou, aquela não para de queimar, eu vou me aproximar. Aí, então Deus usou algo natural para atrair Moisés ao mundo espiritual. Isso é tremendo. Isso é amor, é misericórdia de Deus, né? Ele não está simplesmente considerando os princípios que Ele colocou dentro de nós, que nós teríamos a obrigação de recebê-lo, de entendê-lo, de buscá-lo. Não, Ele está indo além. Isso é que é misericórdia. Ir além nas suas compaixões. E é isso que o nosso Deus tem feito conosco. Então, Mateus é representado por um leão. Por quê? Porque se nós entendermos várias coisas do leão que é terreno, nós vamos começar a entender quem é Deus. Marcos, um boi, Lucas, um homem e João, a águia. Então, assim também, eu creio que aqui, João Batista usa essa expressão, creio, dirigido por Deus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo com pressão, ele tem oxigênio. Quanto mais abre o oxigênio, mais ele rapidamente corta a chapa, o que tiver pela frente. Não é isso que acontece? São vocês que têm que entender isso, irmão. Eu nunca trabalhei em oficina, não. Então, essa expressão, batizará com o Espírito Santo e com fogo, está demonstrando que a ação do Espírito de Deus, a ação de Deus na sua vida seria tanta que nada pode te deter. Ah, mas se jogar um balde d'água em cima do maçarico, acaba com ele. É mesmo? Tem maçaricos que soldam casco de navio debaixo do oceano. Acende o fogo debaixo do oceano e dentro da água, o fogo vence o oceano e solda o casco do navio. Fantástico. Como é que eu sei isso? Assistindo TV, irmão, mas não assistindo Tom e Jerry. Assistindo que é bom, amém? E olha que eu nem tenho TV a cabo, hein? Então, você tem que entender isso. Batismo no Espírito Santo e com fogo, né? Essa ação de Deus na sua vida, ninguém te vence. Deixa eu abrir um parêntese para você. Por que a caminhada de Jesus, ele não se preocupou em falar dos sistemas administrativos, políticos e religiosos que existiam? Por que na caminhada de Jesus, ele não se preocupou em fazer aliança com nenhum político? Porque ele sabia que a ação dele na vida do homem não seria detida, não seria frustrada com nada. Ele falou, eu não preciso de política, eu não preciso de aliança, eu não preciso mencionar nada sobre os sistemas políticos do mundo, porque o que eu fizer vai estar feito e ninguém vai impedir.
Aí você vai ver que os apóstolos, boa parte deles, declarou que já era hora da sua partida. Aí mataram Pedro, mataram Paulo, quando? Quando declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardou a fé? Até eu, quando declarar isso, eu vou lá e procuro eles: me mata aí, por favor. Então Deus não estava preocupado com isso, ou seja, nada detém. Então essa simbologia do fogo, do vento, né? Você pode até usar o vento para alguma coisa, mas você não pode combater o vento. Ah, não, pastor, se eu construir um muro aqui, eu detenho o vento. É mesmo? Um daqueles ciclones lá dos Estados Unidos, você detém? Aquele que passou diante de Elias, quando Deus falou assim: que faz aqui, Elias? Que o vento quebrava as rochas, depois o fogo quebrava as rochas. Você pode deter um ventozinho, meu irmão. Mas um ciclone, um furacão, outras coisas mais aí, você não consegue deter. Então, de acordo com a força do Espírito Santo, e essa força é maior ou menor, dependendo do servo. Dependendo do servo. De acordo com a sua vida com Deus, ela vai ter mais fogo, mais vento, mais presença de Deus na sua vida. Aí depende de você, não depende de Deus. Então, batismo no Espírito Santo e com fogo, para mim, isso aí se resume numa coisa só: é a ação, né? Ação de Deus ou da divindade. Quando eu falo ação de Deus ou da divindade, eu estou me referindo aos três. Porque quem tem um, tem os outros dois. E quem não tem um é porque não tem os outros dois. Jesus falou: quem me tem a mim, tem o Pai. Não é isso que ele falou? Pode alguém ter o Espírito Santo, mas não ter Jesus? Não. Pode alguém ter Jesus, mas não ter o Espírito Santo? Não, não pode. Então, a ação da divindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, enfim, da obra que Deus traçou, a ação deles, é que essa, eu resumo nisso aqui: batismo no Espírito Santo e com fogo. Agora, quando você está envolvido, meu irmão, nisso aqui, ninguém cala a sua boca. Ninguém cala. Ninguém cala. Agora, muitas pessoas, muitos ventos se deixam dominar. O homem não pode combater o vento, mas ele cria algum sistema para canalizar aquele vento em favor dele. Não é assim que acontece? O homem não pode dominar as quedas d'água, não, mas ele cria um sistema e põe a queda d'água a serviço dele. O que é isso? Aliança. Quando a queda d'água aceita a aliança, está feito. Quando o vento aceita a aliança, está feito. Mas vai fazer negócio com furacão? Vai fazer negócio com ciclone? É isso que nós temos que ser. Furacão, ciclone, não temos aliança. A gente passa e devasta, faz a obra. Atrás da gente só fica poeira. Tem que ser assim, né? Estava comentando ainda há pouco as leis que saíram no Congresso. Proibido falar de religião. Se você resumir a religião, o evangelho, dentro da igreja, o ide por todo mundo de Jesus acabou. Sumiu. Então chegou a hora. Ou Bíblia ou Constituição. A minha decisão eu já fiz, você faça a sua. Então, meu irmão, por outro lado, tem pessoas que dizem assim: não, uma coisa é o batismo com o Espírito Santo e outra coisa é o batismo com fogo, né? Dizendo que esse batismo com fogo seria um envolvimento mais profundo, um segundo estágio do próprio envolvimento com o Espírito Santo. Desde que não haja problema com a doutrina do Evangelho, a gente vai até ficar quietinho, considerar, porque veja bem, uma coisa é quando a pessoa diz assim: não, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. E outra coisa bem diferente é quando ela diz assim: eu quero testemunhar do meu Salvador. Eu quero falar de Cristo, né? Tem pessoas que dizem assim: Senhor, eu estou trabalhando aqui, eu ganho bem, eu sustento a minha casa, eu sustento a minha família, eu estou muito bem financeiramente, mas eu quero que o Senhor arranque tudo da minha vida e me faça um sacerdote, me faça um pregador, me faça um instrumento teu. Isso é outra história. Tem pessoas que estão plenamente convencidas de que a vida que tem que levar é aquela.
Todo mundo leva a seguinte vida: acorda de manhã, vai para o seu trabalho e tal, depois de noite volta para casa, acabou. Quando tem um tempinho, no domingo eu vou, faço a obra, entrego um folheto, eu faço alguma coisa. Tem gente que não está satisfeito com isso. Tem gente que está dentro do seu trabalho dizendo assim: caramba, eu estou aqui, a cada minuto milhares de almas baixam o inferno. Isso começa a corroer a pessoa por dentro, começa a incomodar, e ela começa a se desesperar com aquilo. Aí Deus diz assim: opa, estou achando um. Aí começa a trabalhar, aí liberta a pessoa dos conceitos. Tem gente que não consegue enxergar o seu salário, ou melhor, não consegue enxergar o seu sustento fora do seu salário. Nunca vai ser nada, irmão. Nunca vai ser o que Deus espera. Você tem que enxergar o teu sustento fora do teu próprio salário. Porque quando Jesus diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, ele não disse: foi lá no mercado, comprou tal. Não. Ele tem os seus meios e as suas regras. Mas eu tenho que crer na ação sobrenatural de Deus. Então isso tudo é que vai fazendo a pessoa se envolver e se envolver cada vez mais com o Espírito Santo, com a ação que ele tem sobre a terra. Aí aqui diz assim, se nós considerarmos a coisa separada, e por alguns textos que tem na Escritura, diz, no contexto do Antigo Testamento vemos o fogo como juízo, né? Juízo a nível de reprovação. O fogo se manifesta tanto a nível de aprovação quanto a nível de reprovação. Quando Elias clamou e caiu fogo do céu, aquele fogo representava tanto a aprovação de Elias quanto a condenação dos profetas de Baal. Não é isso? Então o fogo tem essa dupla manifestação. Vemos a aprovação lá em Levítico, 1 Crônicas, quando Salomão orou e caiu fogo do céu. Ali estava mostrando somente a aprovação. Quando Davi orou na eira de Araúna, lembra? Está lá em Crônicas também. Aqui não tem a passagem. Acho que tem, 2 Crônicas. Não sei se a passagem está aqui. Mas Davi também orou na eira de Araúna e caiu fogo do céu, quando Deus aprovou o arrependimento dele, o sacrifício dele, porque ele tinha mandado contar o censo. E Deus havia matado quantos? 70.000 homens do povo haviam sido mortos por causa da transgressão de Davi em contar o censo. Então, observação, em resumo, podemos entender que batismo com fogo seja apenas uma maior dispensação de poder e autoridade dentro do próprio batismo no Espírito Santo. Isso aí é uma observação do que eu creio. Entendeu? Quer dizer, você pode estar recebendo o poder do Espírito Santo, mas isso vai se evidenciando, isso vai crescendo. Você hoje é como a gente costuma dizer, uma brasinha, mas daqui a pouco você vira uma fogueira. Quanto mais você se envolve com Deus, maior é essa fogueira. Você vê que nós começamos a obra aqui como uma brasa. Hoje o mundo está sendo impactado pelo que nós temos colocado no site. O mundo, é o mundo, irmão. África, Peru, Bolívia, Argentina, todos os estados brasileiros, o mundo está sendo impactado. Estados Unidos, eu falei, 4 pastores me telefonaram, 4, impactados pelo que viram no site. Nós começamos aqui como? Como uma brasinha. Mas essa brasinha foi trabalhando, Deus foi trabalhando, eu fui criando coragem. Ninguém nasce com coragem, ninguém nasce corajoso. Deus trabalha na sua vida para você entender as coisas. Entende, meu irmão? Muitos de nós aqui não estamos prontos a ver os nossos filhos sacrificados. Não estamos prontos a ver os nossos filhos torturados. Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. Por quê? Porque tem coisas que ainda não estamos prontos para resistir. Por isso vem a expressão bíblica. Então, mas Ele vai preparar. Ele vai preparar. Entende? E nós temos testemunhos aí já de pessoas que viram, né? Se você acessar aquele site, Portas Abertas, você vai ver que já tem pessoas testemunhando seus próprios filhos serem mortos diante dos seus olhos.
Mesma coisa, filhos testemunhando seus pais. Um estava sendo torturado e o filho sendo torturado. Quando ele manifestou uma confissão de negar a Cristo para que o filho fosse livre, o filho mesmo vira, um filho, uma criança de 12 anos, papai, não me envergonhe. Não negue o nosso Senhor Jesus. Então, Deus trabalha, Deus prepara. Um testemunho desse, olha, atravessa as fronteiras e serve de lição para nós. Crianças mortas no campo de concentração aí, nos lugares de serviço, como é que chama? Trabalho forçado. Crianças caindo mortas depois de não aguentar mais. Como é que pode uma criança de 9, 10 anos simplesmente não dizer, não creio em Jesus? Como pode? Isso é que é Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Ele dá testemunho. Ele usa quem ele quer, quem ele sabe que pode contar e dá testemunho ao longo da história da humanidade. Então, meu irmão, quanto mais você se envolve, isso aí pode ter vários nomes, né? Eu, particularmente, eu não uso a expressão batismo no Espírito Santo, batismo com fogo. Eu costumo usar mais a expressão tipo assim, irmão, busca a Deus e segue a direção dele. Acabou. Eu resumo a vida cristã nisso. Porque se eu ouvir Deus, seguir a direção dele, acabou, meu irmão. Não quero saber se tem título de batismo no Espírito Santo, título de falar língua estranha. Se eu seguir a direção que Deus me dá, ele vai estar comigo. Ele está comigo e encerra todas as questões. Ele está comigo e encerra tudo. Acabou. É tudo que eu preciso. Que ele esteja comigo. Se você entra na cova, opa, é na cova. É lá que eu quero estar. Entra na fornalha, é ali que eu quero estar. E ali ele vai derramar a sua graça. Alguma pergunta aí? Você tocou num outro assunto interessante, porque você percebeu, né? Dá para ver que você tocou nesse assunto, é porque você percebeu uma diferença. Você vê que a nossa visão ministerial, ela tem chegado a vários pastores e vários irmãos, que eles simplesmente dizem, não, eu não quero isso para a minha vida. Entende? Então aquilo que Deus tinha proposto para acontecer na vida deles, um derramamento maior do poder de Deus, o envolvimento, a revelação da Escritura, isso fica na lata do lixo. Deus vai procurar outro para suscitar isso aí. Entende? Por exemplo, eu estava conversando ontem na casa de um irmão e ele comentou sobre uma mensagem chamada Restauração, o Último Grito. Você já deve ter ouvido essa mensagem, né? Restauração, o Último Grito. Nesse dia, eu não tenho a data dessa mensagem, a data nós começamos a colocar bem depois. Nesse dia, foi que nós recebemos, quando eu conto aquela visão que o anjo veio com um papel amarelado, amassado, tipo algo desgastado já, ele vem com aspecto de cansado, tudo isso é figurativo, tudo isso é simbólico, para Deus nos dar a entender. Anjo se cansa? Não, anjo não se cansa, mas Deus está usando o antropomorfismo. Ele está tentando um simbolismo de linguagem natural para me fazer entender o espiritual. No dia dessa mensagem, o anjo vem com um papel escrito restauração e entrega na minha mão. Naquele dia, nós começamos a nos olhar no espelho e nos ver irreconhecíveis. Eu não me reconhecia mais. Eu acabava de uma pregação e eu não sabia mais quem eu era. A minha identidade tinha sido destruída. A partir desse dia, dessa mensagem, restauração, o último grito. Nunca que eu poderia colocar o nome dessa mensagem, restauração, o último grito, eu não tinha nenhuma ideia do que era restauração, nada disso. Então, essa mensagem, eu começava na casa do irmão e dizia assim, a minha garganta, ela doía, ela arranhava. Cada mensagem, cada frase que eu soltava, a minha garganta doía, ela arranhava.
Eu parava, se você observar com calma, ainda mais se você tiver uns programas que a gente coloca a onda do som lá, você vai ver que ela tem várias interrupções. A mensagem tem várias interrupções. Várias. Porque cada frase que vinha do alto para eu soltar ela, meu corpo tremia, a garganta doía, arranhava, e eu não sabia se tinha que falar aquilo ou não. Aí eu comecei a soltar o verbo. No final do culto, o anjo vem e diz, restauração. Aí Deus começou a falar comigo, ó, se tu voltar atrás, tu não vive mais na terra. Ou seja, restauração não se pode largar. Pegou, quando Deus traz essa dispensação sobre a terra, é pegar ou morrer. Ele me falou, o Senhor Jesus falou comigo, se tu voltar atrás na visão que eu te dou, eu te mato. E mata mesmo, eu sei que ele mata. Já matou tantos milhares ao longo da história. Matou Saul. Não matou? Matou. Mandou descer espada nos inimigos. Mandou. Derrubou Paulo do cavalo. Se ele insiste, ele acabava na sepultura. Não mata? Mata. Herodes morreu comido de bicho. Então eu sei que ele mata. Ele me ama? Ama. Enquanto eu amar a palavra dele, ele me ama. O dia que eu passar a odiar a palavra dele, ele me odeia. Porque a Escritura mostra que ele exaltou a sua palavra sobre o seu próprio nome. Ele não volta atrás. Então, meu irmão, isso que o irmão comentou aí é interessante. Muitas pessoas não querem falar mal das igrejas. O catolicismo, vamos descer o chicote no catolicismo. O espiritismo, manda ver mesmo, é isso mesmo. O candomblé é do diabo mesmo, o homossexualismo, a prostituição, vamos descer o cajado. Mas quando o pastorzinho fulano das quantas pisa na bola, todo mundo bico calado. Cadê a justiça? A justiça é cega, meu irmão, tem que ser imparcial. Errou, ou se redime ou manda ver mesmo. Foi para isso que eu fui chamado. Quem quer um ministério desse? Denunciar a queda das igrejas. Eu não sei quem mais quer um ministério desse. Eu não sei. Então, hoje, eu digo, não estou nem aí para as balas perdidas. Se traficante ousar fazer gracinha na porta dessa igreja, vai ver que aquele não vai fazer gracinha. Entende, irmão? O que sucede ao mundo não sucede a mim. Eu não tenho medo de câncer, eu não tenho medo de AIDS, eu não tenho medo de acidente, não tenho medo de nada. Agora, eu tenho pagado o preço, eu tenho descido. Enquanto que eu estou vendo um monte de pastor por aí e acidente mata pastor. Bala perdida pega o pastor. A gente vê isso toda hora aí. Na internet, então, puxa vida. Entendeu? Pastor morre de doença não sei o quê. Pastor morre não sei de quê. Ônibus de cristão vira na ponte não sei o quê e morre todo mundo. 30 mortos. Comigo não. Comigo isso não acontece. Eu disse que comigo isso não acontece. Se o diabo arranjar um servo dele para botar uma arma na minha cara, simplesmente ele vai incitar o meu sorriso. Eu não tenho medo de polícia, eu não tenho medo de Estado, eu não tenho medo de nada. Mas antes tinha. Antes da restauração, eu tinha como todo mundo tem. Eu era medroso como todo mundo é. Eu não ousaria escrever e colocar no site o que temos colocado. Quando se deu o caso aí dos irmãos, o negócio lá daquele centro, a Federal foi com tudo em cima do nosso site. E alguém falou assim, puxa, a Federal está sondando o site. Eu falei, o que está lá é para eles também. O que está lá é para eles também. A Globo está em cima do site. Eu botei lá para eles. Se eu não quisesse que alguém visse, eu não ia colocar lá. Não tirei nada. Pode perguntar ao irmão Afonso. Não pedi para tirar nada. Nenhum estudo do site eu mandei tirar. E são terríveis. E tem mais. Acrescentei de propósito, porque aquele deputado macumbeiro, Átila Nunes, estava lá pegando coisa do site e mandando denúncia contra mim para o Ministério Público. Eu falei, ele quer?
redigi mais um estudo, mandei para ele. Eu escrevi pessoalmente para o e-mail dele da Assembleia Legislativa, intitulado aí, deputado macumbeiro. Depois no e-mail dizia assim, olha, já que você gosta de mandar denúncia para o seu Ministério Público, porque vocês não têm Deus para defender vocês, vocês precisam de homens para defender vocês, manda essa também e sonda lá no site a mensagem intitulada O Grande Desafio, para você ver que os demônios que você serve não enganam todo mundo. Aí Deus olha lá do céu e diz assim, poxa, aquele cara é bobo, né? Em meu nome ele está criando um maior tumulto. Deus chega e diz assim, abre a bica aí, ó. É o que eu vejo. É o que eu vejo, meu irmão. Abre a bica. Ó, tem um querubim guardando ele. Desce mais 2. Entendeu? Desce mais, desce mais, desce mais. Vai lá, cerca ele. Tem mais. Cerca o filho dele também. Cerca a casa dele. Cerca todos os que estão à volta dele. Não deixa nada provocar tristeza a ele. Ele é meu. Ele faz o que eu quero. Entendeu, meu irmão? É assim que a coisa funciona. Aí vem um vendaval, arranca telhado de todo mundo. O nosso está aí. E tem mais, não está tão seguro quanto deveria estar. Entende isso? Não está. Já passou ventanias aí, meu irmão, que a vizinhança ficou doida. Foi telhado de todo mundo embora. Eu cheguei aqui, eu falei assim, Senhor, só o Senhor é Deus. Então, meu irmão, essa é a realidade. Você quer? Deus tem para dar, mas você tem que querer. Então, o que o nosso irmão Ademar colocou é a realidade. Você tem que descer as águas profundas. Quando nós começamos o ministério, eu não tinha disposição de chegar, eu quero morrer por Cristo. Não, eu não tinha. Mas com a caminhada, hoje eu digo, viver é Cristo, morrer é lucro. Só vão colocar a mão em cima de mim o dia que meu Deus determinar. E o dia que Ele determinar para mim é festa. Porque muito mais eu anseio por partir do que ficar. Então, essa é a realidade do que nós chamamos envolvimento no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, né? Não cria regra, não, um degrauzinho. Hoje eu estou aqui, no creio em Jesus. Amanhã eu vou subir mais um degrau do batismo no Espírito Santo. Depois o batismo com fogo. Nada disso. Ora, Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Amém, meu irmão? Ora, vem a direção de Deus, segue. Quando você está na direção de Deus, a escada toda cai na sua cabeça. Entendeu? 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita. Agora, o ministério que nós temos não é para qualquer um. Você conhece algum pastor que aderiu à visão? Vários pastores de Assembleia de Deus me ligaram. Olha, tu fala mesmo a verdade. E eu estive examinando as suas pregações. É isso mesmo, tem que falar mesmo. Mas eu não tenho coragem de implantar essa visão na minha igreja. Então vai, covarde, segue o caminho. Está se condenando. Está dizendo que eu prego a verdade, mas que ele não tem coragem de levar a verdade para dentro da igreja dele. Então vai, segue sua história. Você não pode ver uma verdade e não comprá-la. Não. Se você não conhece a verdade, Deus trata contigo de um jeito. Se você conhece a verdade, Ele vai tratar com outro. Deus não aceita te revelar uma verdade, você dá as costas para a verdade que Ele te revelou. Que história é essa? Né? Então, meu irmão, essa é a realidade aí. O derramamento do Espírito Santo, o batismo, essas coisas nos fazem um pouco fora do normal, né? Te faz que o teu pai olhe para você e diga assim, não, esse aí não é meu filho, não. Tua mãe olha e diz assim, não estou te reconhecendo. Aí você olha e diz assim, nem eu estou lhe reconhecendo. Cristo, autor e consumador da nossa fé, amém? Então, outra coisa, esse envolvimento profundo, que aí diz assim na página 29, o objetivo do batismo com fogo, não vamos nos prender a esse rótulo, esse parafraseado, não. Aí diz assim, abre as portas para as maravilhas de Deus. Este batismo faz com que Deus opere maravilhas sobre a terra na presença dos seus servos. E diz outro ponto de vista, que também em nada fere a Escritura, é a defesa de que batismo no Espírito Santo e com fogo seria um só episódio. Né? Aquilo que temos falado aí. Então,
Se envolva com Deus, se envolva com a palavra, né? Ora, a fé vem por ouvir e ouvir palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem, não, eu tenho muita fé em Deus, mas o conceito de Deus que ela tem é muito pobre. Então há muita fé em Deus que ela diz ter, aquela fé emocional, não vai levá-la a nada. A fé não é emocional. A fé é o quê? A fé é racional. A fé é com entendimento, né? Porque se você pregar qualquer pessoa aí no meio da rua e dizer, você tem fé em Deus? Não, tenho muita fé em Deus. O que você sabe de Bíblia? Nada. Mas ela tem um sistema emocional que a faz acreditar que ela tem fé em Deus. Mas a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Se você não tem conhecimento dos objetivos e propósitos do caminho de Deus, você não tem fé. Você tem uma autossugestão. Fé é a atitude fundamentada onde? Na palavra. Se você não tem palavra, você não pode ter fé. Amém? Alguma pergunta para nós encerrarmos?